Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Estamos prontos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação diária, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Cinto e couraça. Vamos aqui adentrar um pouquinho mais nesse conselho que o apóstolo Paulo nos dá de vestir toda a armadura de Deus sem deixar nenhum utensílio de fora. Os primeiros aqui são cinto e couraça. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa família. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei para nos fortalecer aqui, tá bom? Vamos a Efésios 6,14, que nos diz o seguinte: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O apóstolo Paulo aqui demonstra a sua preocupação com os membros da igreja, porque ele está fazendo aqui alusões a uma guerra frenética. Esteja prontos, estejais firmes, porque a batalha é cruel, a batalha é real, e nós precisamos estar firmes. E para que nós possamos conseguir vencer todas as coisas, nós precisamos nos armar. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge ao derredor, procurando alguém que possa devorar. Então ele não dorme, ele não descansa, ele joga com o tempo, é um inimigo que sempre está à espreita, esperando somente uma oportunidade para devorar as suas vítimas. Por isso o apóstolo nos diz: estejais firmes, cingindo-vos da verdade. A verdade não é um conceito do crente, a verdade é um dom de Deus. Né? Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a própria verdade, mas também a verdade é a palavra. Então vestir usando o cinto da verdade, né? É você viver o que a palavra nos ensina. A Bíblia fala assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam as coisas que nela está escrita. É importante vivermos à luz da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, o soldado, o legionário, o soldado romano, ele tinha um cinto ao redor da cintura para poder fixar alguns utensílios, né? Então segurava a parte da roupa, tinha ali algumas, pendia, né, do cinto algumas tiras de couro com emblemas e servia como avental, inclusive era até bonito de se ver. Então o cinto segurava a parte de cima da roupa e o apóstolo Paulo nos diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Depois ele vai falar sobre a couraça na justiça. Vestir da couraça da justiça. O que é couraça? Era o tipo de uma jaqueta, mas feita ou de pequenos anéis entrelaçados. Imagina anéis entrelaçados, cobria toda a parte, o tronco, né, até a cintura, protegendo ali os órgãos vitais. Poderia também ser feito de escamas de bronze interpostas, né, umas sobre as outras, e aí quando viesse ali uma espada, viesse um escudo, aquilo batia nessa proteção e resvalava, né? Enfim, é a couraça da justiça. Então escute o que eu vou dizer para você: nós precisamos viver à luz da verdade de Deus. Então se você aprende que você deve ser fiel a Deus, você precisa, nós precisamos viver de acordo com aquilo que foi me revelado. Se a Bíblia fala assim: ide pregar o evangelho, vai e prega o evangelho. Se a Bíblia fala assim: amai vossos inimigos, se esforce para isso. Se a Bíblia fala, falar a verdade uns com os outros, faça isso. Se a Bíblia fala assim: perdoe para que vocês sejam perdoados, amai-vos como eu vos amei, nós devemos fazer tudo isso, porque isso é estar prontos, estar firmes, fortalecidos nessa grande batalha. A couraça da justiça. Veja, praticar a justiça de Cristo, obviamente, tal qual nós aprendemos na palavra. A palavra nos apresenta a justiça. Se nós formos para a batalha sem esses utensílios, imagina um soldado sem essa jaqueta que lhe protegia dos ataques. Ele fica à mercê. Se o inimigo de longe jogar a lança e pegar no peito, ele morre. Então, se nós, somos salvos pela graça de Cristo, somos salvos pela misericórdia de Deus, mas precisamos viver como seres humanos amados, libertos e salvos por Jesus. Isso quer dizer que o desonesto passa a ser honesto.
O indivíduo que era adúltero passa a ser fiel, ou seja, viver de acordo com o que nos ensina a palavra. É assim, se nós não vivemos dessa maneira, eu acredito em Cristo, Jesus vai me salvar e vivo de maneira injusta, não praticando a justiça aqui nessa terra, é se colocar à mercê do ataque do inimigo. Esse pode ser vencido facilmente. Então, viva de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Aliás, inclusive a Bíblia até nos orienta que essa é a atitude do próprio Deus. Deixa eu ler para vocês Isaías 59, o versículo, porque eu gostei desse texto, o versículo 17, Isaías 59, 17, vai dizer assim, ó: vestiu-se da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Você percebe? Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa, toma aqui emprestado de Isaías para nos orientar a viver de forma que tenhamos a vitória no final. Nunca se esqueça, viva a verdade e viva em justiça. Entenda a verdade, compreenda a verdade, estude a verdade, viva e pratique aquilo que a verdade lhe fala. Se você fizer isso, você está se armando nessa grande batalha. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por essa revelação maravilhosa. Nos ajude, Senhor, a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Nos ajude a vestir da justiça de Cristo e a cingirmos da verdade, para que possamos enfrentar a mentira do diabo e possamos vencê-lo no campo de batalha, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.